Olá, meus confrades. Quem vos fala é Dom Hoffman. Bom, depois de algum tempo estou aqui novamente com um vídeo sobre resenha de livros. Os vídeos sobre resenha de livros, os vídeos sobre literatura, são aqui o fundamento do canal, por mais que eu não o faça com tanta frequência, não é? Porque hoje eu tenho pouco tempo para ler, como eu já comentei, estou me preparando para a prova da ordem, mas sempre que posso, estou fazendo alguma leitura. Meus caros, eu vos trago a resenha do livro Os Elixires do Diabo, do escritor Ernst Theodor Amadeus Wilhelm Hoffmann. Bom, ele era um escritor alemão, eu não sei muito bem pronunciar esse nome, mas ele é mais conhecido como E.T.A. Hoffmann, ou E.T.A. Hoffmann, não é? Somos colocar dessa maneira. Esse livro ele foi um presente de uma amiga de faculdade, a minha amiga Emily Aride. Emily, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo para você, minha querida. E ela me deu esse livro, meus caros, porque na época eu estava lendo o livro As Ilusões Perdidas de Balzac. E como no livro de Balzac, o escritor Balzac, ele tinha um costume de trazer personalidades reais para figurar como personagens em seu livro, o escritor Hoffmann aparece ali. Aí, na época, eu até cheguei a me questionar se ele poderia ser um parente distante meu. Isso é algo que eu não tenho como confirmar, não é? Mas, como eu já comentei aqui algumas vezes, a minha família, por parte de pai, é alemã. Aí eu notei essa similaridade e ela, vendo isso, resolveu me presentear com o livro. Eu estarei fazendo essa resenha em duas partes. A primeira parte será aqui uma resenha analítica, onde eu vou mostrar-lhes a minha análise da obra, o que eu entendi da obra, quais são os pontos ali mais importantes e posteriormente, muito provavelmente num segundo vídeo, eu vou lhes contar a história completa do livro. E aí, meus caros, existe aquela situação. Aqui é uma resenha analítica, uma resenha da obra, não é? Sem muito da história, então não contém muitos spoilers, apenas situações assim mais pragmáticas que não suscitariam ali algo que levasse mesmo a um spoiler pesado da obra. Mas o vídeo, onde eu vou contar a história, obviamente conterá spoilers. Bom, vamos agora à análise da obra Os Elixires do Diabo. Neste livro, seguimos a história de Francesco, monge capuchinho, que no decorrer da história adotaria o nome de Medardo. Boa parte da história se passa na Alemanha do século XVIII, informação sobre a qual só podemos ter plena certeza no capítulo final do livro. Entretanto, as notas de rodapé, com o passar dos capítulos, vão nos entregando o período histórico, quando discorre sobre costumes, vestuário ou personalidades da época. O título do livro, a princípio, nos faz crer em algum tipo de intervenção diabólica, o que está implícito no livro, ou explícito, dependendo de como o leitor enxerga questões religiosas. Fato é que temos um menino que nasceu em local sagrado, e toda sua vida, que compreende infância e princípio da juventude, foi devotada à religião. Todavia, dentro dos próprios muros do mosteiro que habitava, sua perdição o aguardava, primeiramente quando deu ouvidos ao seu instinto carnal que gritava dentro dele, contido que era. Segundamente, quando é tentado por visitantes do mosteiro a provar do elixir contido naqueles muros, coisa que ele não resiste e acaba fazendo. O elixir era uma garrafa de vinho. Bem, a partir desse ponto começa o desvio de Medardo, que, tendo sido pregador da igreja do mosteiro, começou a ser contaminado pelo orgulho. A história que se seguiria do monge seria o acúmulo de crime sobre crime, pecado sobre pecado. Conforme a história vai se desenrolando, mais intrincada e difícil de entender vai se tornando. O autor se utiliza de diversos elementos para prender a atenção do leitor e cria uma aura de mistério que se intercala com elementos religiosos, o que na grande maioria das vezes leva o leitor a tomar por justificativa dos fatos ocorridos o elemento religioso. Isto é, caso o leitor seja religioso. Não só isso, mas o personagem principal, que é uma pessoa confusa,
acaba sempre por se deixar levar pelo seu próprio ímpeto ou pelas circunstâncias, o que sempre lhe coloca em situações complicadas. Nesta história, Hoffmann, além de misturar elementos religiosos com o grotesco da vida, mescla tais elementos a questões do destino, de forma que o personagem principal, independente do que fizesse, acabaria em ruína, pois já estava predestinado a isso. Estava no seio de sua família a morte e a destruição. Ainda que ele estivesse no caminho correto, o diabo tentaria de uma forma ou de outra sua perdição. O autor também aborda questões psicológicas, o que é um fato central do livro, que dita uma parte importante dos acontecimentos. Frequentemente somos levados a acreditar que Medardo está sucumbindo à loucura. E de fato, às vezes ele sucumbe, mas nem tudo o que ocorre pode ser creditado à loucura de Medardo, vez que quando ele pensava estar louco, sua loucura poderia ser explicada. Ela se materializava em forma humana. Enquanto ele pensava que havia um duplo seu falando consigo, o tal duplo realmente existia, e esse sim era completamente louco. Bem, o autor insere um personagem que após um acidente acredita ser Medardo e que tenta lograr o destino dele. Entretanto, a imaginação fértil do monge o levava a realmente crer que sua duplicidade falava consigo de dentro de si, o que cria a existência de dois duplos, aquele que brota de dentro da imaginação de Medardo e o que realmente existe e se manifesta às vezes diante dele, quando os dois se encontram. Interessante notar como o autor discorre sobre o assunto, o que mostra o quão degradante pode ser o estado de loucura e como ele corrói e mina a existência do ser. Fato é que além da loucura causada pela existência do duplo, existe o afã religioso, que pode ser explicado pela criação religiosa do personagem, que tende a julgar os seus atos com base na religião e creditá-los a uma força maligna que agia sobre si e para a qual não conseguia opor resistência. E é nesse cenário intrincado e misterioso que Hoffmann nos conta a história de Medardo, que é uma espécie de romance gótico. A ambientação é o clássico lugar comum do século XVIII. Castelos, cortes, igrejas, mosteiros e, sobretudo, bosques e matas, donde se avistam cumes de montanhas longínquas, onde uma parte considerável da história se desenrola e nas quais o autor tenta imiscuir um pouco de aflição ao terror no leitor. O elemento mistério é bem presente, e o autor tende sempre a criar reviravoltas, frequentemente dotadas de uma coincidência absurda, que ora impressiona, ora confunde. O objetivo do autor não foi criar uma história linear de fácil compreensão, mas tecer uma teia de fatos interligados e quebra-cabeças para os quais é necessário uma atenção dedicada para se compreender. Ler este livro é montar um quebra-cabeças. É necessário estar atento a cada mínima informação, sob pena de uma débil compreensão da história. O primeiro e o segundo capítulo são introdutórios. A partir do terceiro, inicia-se a teia intrincada de Hoffmann. Todavia, é notório que, apesar de pequenos furos que uma história dessas proporções inevitavelmente teria, mas que são insignificantes e que facilmente passam despercebidos, tal obra é brilhante em diversos aspectos, principalmente no que diz respeito à forma como foi feita, que demanda que o autor tenha escrito e reescrito toda a história para inserir novos detalhes e coligar os fatos. O mais impressionante é que Hoffmann escreveu tal romance em apenas algumas semanas. Ao final, somos agraciados com a conclusão do quebra-cabeças, que é não só satisfatório, mas verdadeiramente divino, quando se tem em mente o aspecto religioso do livro no que tange à predestinação de Medardo. Importante observar que para o leitor religioso, principalmente o leitor católico, tal leitura vai se explicar pelas questões religiosas. Os céticos muito provavelmente vão atribuir todos os fatos à loucura que brota do personagem e ao afã religioso que inflama o ser dos personagens em geral. Este livro pode ser analisado sob diversas óticas distintas, pois a história é construída com base em características diversas. É notório que os psicanalistas seriam um objeto interessante de estudo, pois temos um personagem que é muito ligado à religião,
mas que possui problemas internos que justificariam, mas obviamente não validariam, o cometimento de seus atos. O egocentrismo de Medardo, que por vezes o faz crer ser um enviado dos céus ou o próprio destino personificado, revela uma fragilidade interna que parece fazer carecer de protagonismo. Ele deseja estar em uma posição de destaque, deseja ser reconhecido de alguma forma, por mais que isso não se manifeste explicitamente em sua mente. Esse desejo implícito em seu ser, que nem ele próprio consegue reconhecer, é o que conduz ao pecado do orgulho, pecado que orienta seus atos durante a história. O tal pecado parece nascer e se consolidar quando ele começa a pregar na igreja e se intensifica ao longo da história. Tudo isso se transforma em uma espécie de loucura quando, afetado por uma paixão fervorosa, ele comete um crime e precisa ficar fugindo. O medo de ser pego, o remorso pelo ato terrível que cometeu, passam a assombrá-lo e ele passa a acreditar seus feitos à influência do maligno e a se deixar levar pelas circunstâncias. Também há a figura de sua dupla personalidade, que se manifesta tanto no plano terreno quanto dentro dele próprio, pois há outro indivíduo que acredita ser o próprio Medardo e age como se fosse ele. Medardo permite que esse duplo o assombre e se insinue em sua mente, o guiando pelo caminho que ele trilhou. Beber do elixir diabólico foi realmente a causa de sua perdição? Na realidade, foi apenas uma espécie de combustível para o que já fermentava dentro dele. As tentações da vida são os próprios elixires do diabo. Medardo cedeu à tentação e pagou o preço. Ainda que o leitor não seja religioso, não se pode negar que as tentações existam e exerçam forte influência na vida de todos. Cabe a cada um evitar verter os elixires do diabo que lhe são ofertados. E essa história ensina bem o que pode acontecer caso o indivíduo resolva beber do elixir. Bebendo do elixir, abre-se a porta para a influência maligna. No final do livro é revelado que esta era uma história predestinada. Então, apesar disso não eximir Medardo de seus erros, ele não é tão culpado quanto seria se voluntariamente tivesse buscado isso. Seu erro foi ceder à tentação, que devastou sua vida, o que não diminui sua responsabilidade pelos atos que cometeu. A loucura tomou conta. Medardo e Victorine, que é uma das maiores vítimas dessa história, foram meros instrumentos. Mas, apesar de tudo, o romantismo ainda se faz presente. É uma bela história de amor, afinal. Medardo, mesmo sem o saber, era correspondido e fez de tudo por este amor que lhe ardia no peito, o levando mesmo ao cometimento dos piores atos. Mas o amor de Medardo e Aurélia não era terreno, e sim celestial. Não poderia de forma alguma ocorrer no plano carnal. Ainda assim, outra consequência da qual o livro adverte o leitor é sobre a influência das emoções. Não se pode deixar que elas suplantem a razão, que deve governar o homem e estar em perfeito equilíbrio com a emoção. O que Medardo fez por amor causou destruição. O amor desmedido causa destruição e males muitas vezes irremediáveis. No que tange a religião, ela é alento para o homem, uma forma de conforto sem igual, que o conecta diretamente com o divino. Medardo tinha isso. Desde cedo fora criado em ambiente religioso e tinha tudo para ter vivido uma vida tranquila em pleno gozo de uma paz que só se encontra nos braços de Deus. O grande problema é quando o homem transforma a religião em idolatria ou em seu próprio calvário. Tudo o que acontecia, Medardo acreditava a influência externa do maligno, que de fato agia sobre ele. Mas por que agia? Porque ele deixava. Ele nunca tentou resistir. Como o próprio prior de Roma o advertiu, ele não era menos culpado por seus atos, dada essa influência, porque cada um tem dentro de si a força para resistir à influência do mal, como Cristo fez quando foi tentado no deserto. E ainda antes disso, ele usou da religião para tentar se alçar à condição divina, usou da religião como forma de idolatria de si próprio, e ainda quando tentou se redimir em penitência, o seu pecado original do orgulho falou mais alto, pois a penitência tornou-se forma de tentar se alçar à condição de santo,
que ele julgava estar atingindo através da penitência. Fato que o próprio Papa, mesmo sendo um indivíduo controverso, conseguiu enxergar, vendo nele uma oportunidade de dar continuidade a seus atos pecaminosos. Mas não apenas Medardo é culpado de idolatria, mas outros personagens como o prior e a própria abadesa e os outros presentes na cerimônia de ordenação de Aurélia, que julgaram-na uma santa padecendo em martírio. Aurélia não operou nenhum milagre naquela cena para ser considerada santa, nem tampouco era razoável tomá-la por uma santa que já existe. Fato é que a parte espiritual da religião se mistura com a realidade nesta história. Não é possível dissociá-la por completo dos acontecimentos do livro. Para analisar ambas as coisas, realidade e religião, cada qual individualmente, pois estão intrincadas, só sendo possível ir até certo ponto, sob pena de ferir a razoabilidade. Hoffmann não era religioso, mas não desrespeitou a fé católica em seu livro. Seu intuito, suas críticas, residem justamente no mal que o homem pode causar se utilizando dela. É uma história muito complexa, que mistura psicologia, religião e romantismo, de uma forma muito intrincada, criando uma simbiose perfeita, que resulta numa obra fantástica, um verdadeiro clássico que infelizmente não é tão conhecido. Bom, meus caros, essa foi a primeira parte, a resenha analítica do livro Os Elixires do Diabo. No próximo vídeo nós teremos a resenha da história, né? A história contada em detalhes. Espero que vocês tenham gostado, meus caros. Esse livro é um livro muito interessante. Seja você um leitor que lê por mero entretenimento, ou seja você um leitor que lê ali por estudo, seja você, alguém que estuda na área de psicologia, pode ser um livro muito interessante para quem é psicólogo, psicanalista, visto as questões psicológicas abordadas no livro, que podem ser aí realmente objetos de estudo, como foi para o próprio Freud, não é? Que leu este livro. E também para nós católicos, não é? Para os meus confrades católicos, que assim como eu fazem parte dessa religião, é um livro muito interessante de se ler. Como eu falei, sendo você católico, vai interpretar os fatos religiosos contidos no livro tais quais eles realmente são. Ou se você for cético, vai realmente apenas atribuir tudo que contém no livro à loucura de Medardo. Mas como foi dito, o livro, a intenção do autor Hoffmann foi criticar, ali essas questões que envolvem o homem se aproveitando da religião para conseguir alguma coisa. Mas nós também vemos na outra questão da idolatria, a religião exercendo forte influência sobre Medardo e outras coisas mais, que ficarão mais claras quando vier a resenha, onde eu contarei a história completa do livro. Bom, meus caros confrades, é isso. Espero que tenham gostado. Até mais, confrades.